E um dos possíveis adversários do presidente Lula nas eleições do ano que vem é justamente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que conversa com a gente hoje aqui no Prime Time, na série de entrevistas que a CNN faz para trazer um balanço de final de ano com os prefeitos e governadores dos 5 estados e das 5 capitais mais populosas. Governador Romeu Zema, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso CNN Prime Time. A gente está vendo que o cenário político sofreu uma boa chacoalhada nesse fim de ano com a aprovação do projeto de dosimetria no Senado, com o senador Flávio Bolsonaro sendo indicado por Jair Bolsonaro para concorrer à presidência no ano que vem. Sem falar, claro, do início do cumprimento de pena do ex-presidente, condenado na trama golpista, e isso foi um pouco antes, no mês de novembro. Eu queria saber como é que o senhor viu esses movimentos todos, à luz do senhor já ter se lançado como pré-candidato ao Palácio do Planalto. A sua candidatura perde tração, governador? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Márcio. É um prazer estar aí com vocês. Márcio, eu me manifestei logo após o Flávio Bolsonaro declarar que era pré-candidato, dizendo que há espaço para todos, na minha opinião, e também do ex-presidente Bolsonaro, com quem eu estive há 90, 120 dias atrás, é de que quanto mais candidatos a direita tiver, mais forte ela chega até a eleição. Para mim, não muda nada a questão do Flávio ter entrado na competição. Sabemos que o apoio do Bolsonaro traz, como já ficou comprovado na pesquisa, uma grande quantidade de votos, mas continuarei a minha pré-campanha e campanha até o final e no segundo turno, com certeza, nós estaremos todos juntos. Fiquei muito satisfeito com a aprovação do projeto da dosimetria e espero que o Brasil comece, Márcio, a passar uma borracha em coisas do passado. Nós já tivemos aqui no Brasil uma anistia para assassinos, para sequestradores, para assaltantes. E agora não vamos dar anistia para quem perto disso muito pouco fez. Precisamos é de olhar para o futuro. Então, estou confiante também que as penas serão reduzidas e a justiça será feita. Eu acabei de falar com ela, mas ela volta agora ao Prime Time, a Edilene, lá de Brasília, com uma pergunta ao senhor governador. Por favor, Edilene. Boa noite, governador. Muito obrigada. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade de o senhor desistir da candidatura do senhor à presidência da República para servir-se de alguém, como por exemplo do Flávio, se o senhor poderia ser candidato ao Senado e se perder as eleições, toparia ser ministro, por exemplo, de Flávio Bolsonaro, caso ele vença, ou algum outro candidato da direita? Edilene, boa noite. Primeiro, Edilene, você me conhece, eu não tenho nenhum perfil de parlamentar. Eu sou gestor, gosto de colocar a mão na massa, gosto de estar acompanhando a execução das obras, dos projetos. É o que eu tenho feito aqui em Minas Gerais. E vou continuar até o final a minha pré-campanha como candidato, Edilene. Eu tenho esse compromisso comigo, com o partido. Para o meu partido, que é o Partido Novo, é um ponto muito positivo que nós ganhamos visibilidade tendo um pré-candidato e candidato à presidência. E com certeza estou confiante que a direita ganhará as eleições de 2026 e gente competente é sempre bem-vinda. Se eu ganhar, tenho certeza que os colegas bem avaliados terão seu lugar e penso que se algum deles ganhar, eu também muito provavelmente estarei contribuindo. Governador Zema, o nosso analista de política Caio Junqueira também tem uma pergunta para o senhor. Caio, por favor. Boa noite, governador. Governador, se o senhor for eleito presidente, o senhor concederia graça presidencial ao ex-presidente Jair Bolsonaro, um perdão para que ele saísse da cadeia? Caio, com toda certeza, como eu disse agora há pouco, nós temos de passar uma borracha no passado. O Brasil já concedeu anistia a assassinos, a sequestradores, a assaltantes. E nós não tivemos aqui, no meu entender,
nenhuma tentativa. Pode ter havido algum plano que nunca entrou em execução e há uma diferença muito grande entre idealizar alguma coisa e entre executar uma coisa. E o que eu percebo hoje no Brasil, Caio, infelizmente, é quase que uma perseguição política. E isso precisa acabar. Nós temos de ser um país que olhe pelo futuro e não que fique resolvendo eternamente os problemas do passado. Mas, desculpa, só reforçando a pergunta do Caio, o senhor concederia a graça a Jair Bolsonaro se fosse eleito presidente da República? Sim, seria uma das primeiras medidas. Eu quero olhar pelo para-brisa, não pelo retrovisor. Chega de ficar olhando pelo retrovisor. Concederia, sim. Só para ficar claro. Governador, essa semana o senhor conseguiu aprovação na Assembleia Legislativa Mineira para a privatização da Copasa, empresa de água e saneamento. A gente sabe como o senhor se dedicou a isso. Tem muita pergunta relacionada a esse tema, mas eu pego um paralelo que a gente pode fazer aqui em São Paulo com o exemplo que o paulistano tem com a privatização da empresa de energia, agora a Enel. A gente tem o prefeito da cidade, o governador do estado, até o ministro de Minas e Energia pedindo a caducidade do contrato depois do ciclone e tanta gente sem luz. Nem toda privatização é boa ou bem feita. Como é que a gente pode garantir que esse é o passo correto, se o caso da Enel, aqui em São Paulo, vai servir de referência para o senhor, se o senhor conseguir privatizar a Copasa? Bom, Márcio, você deve ter mais ou menos a minha idade, você vai lembrar muito bem de como era a telefonia no Brasil até o início dos anos 2000. Monopólio estatal, consumidor não tinha opção de escolha, serviços caríssimos, monopólio. E depois que houve a concessão de telefonia celular, o que nós vimos foi competição e hoje a pessoa tem todo o direito de aderir à empresa, ao plano que acha melhor. Então fica muito claro, pela questão da telefonia, que privatizar foi bom. Agora nós tivemos privatizações no Brasil, concessões que não foram feitas de maneira adequada. Não é e não será o caso da Copasa. Nós vamos estipular aqui multas pesadíssimas caso a empresa não cumpra com qualidade, com agilidade. E eu lamento muito que São Paulo esteja sofrendo essas consequências. Na minha opinião, já era até para ter caçado há mais tempo, já que não é esse verão o primeiro em que esses absurdos ocorrem na maior cidade do Brasil. Fica muito claro que é um contrato que não foi tomado os devidos cuidados. E aqui em Minas nós estamos tomando. Nós queremos que o novo controlador da Copasa universalize o saneamento básico para todos os mineiros, sem aumentar a conta de água, que só será corrigida de acordo com os índices inflacionários. E lembrando, para concluir, que uma empresa privada tem uma agilidade que a estatal não tem. A Copasa faz uma licitação de preço, a segunda colocada entra na justiça, uma obra que no setor privado levaria 6 meses para ser executada, na Copasa às vezes se arrasta por 2, 3 anos. Então o que nós queremos é essa agilidade. E um ponto ainda muito importante, o Estado de Minas, que é o maior acionista da Copasa, não tem dinheiro, não tem os bilhões para poder colocar na Copasa, para ela agilizar mais ainda e acelerar esses investimentos que vão propiciar a universalização. O Caio tem mais uma pergunta para o senhor. Governador, eu queria saber como o senhor pretende lidar com o Congresso do Supremo Tribunal Federal. O Poder Executivo hoje, Palácio do Planalto, é o mais frágil, principalmente em razão do controle orçamentário por parte do Congresso, que tem também o poder de agenda, e a hipertrofia aí do Supremo Tribunal Federal. O senhor, se o senhor for eleito presidente, o senhor vai ser o mais fraco politicamente em relação ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Bom, Caio, realmente é uma pergunta complexa, mas eu diria que, Caio, que nada melhor do que conquistar credibilidade. No início do meu governo aqui em Minas Gerais,
o establishment político considerava líquido e certo que esse governo Zema não prosperaria, não daria certo. Mas o que eu fiz, Caio, demonstra, depois de 7 anos, exatamente o contrário. É gente competente, é seriedade, é abertura ao diálogo, é respeito a todos, independente de ideologia. Posso até discordar, mas nunca desrespeitar. E vejo que nós precisamos de um presidente com mais credibilidade, sem rastro de corrupção, sem rastro de gestões desastrosas, como o PT teve lá em 2015 e 2016. E aqui em Minas nós já temos, pelo menos até o momento, 7 anos de uma trajetória sem escândalo, sem corrupção e com o resgate do Estado, que foi destruído pelo PT, vale lembrar. Edilene? Governador, o senhor deve ser um dos primeiros a serem ouvidos na CPMI do INSS no início do ano que vem. Queria saber qual é a linha que o senhor vai seguir. E hoje a Câmara dos Deputados cassou por decisão da mesa Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Para Ramagem havia uma defesa da oposição que o assunto fosse levado a plenário. Qual que é a avaliação do senhor sobre esse segundo assunto também? Bom, Edilene, essa questão da CPMI do INSS me convocar é claramente uma perseguição política, né? Parece mais uma piada. Eu nunca dirigi a financeira Zema, eu sou um sócio minoritário e não tenho nenhuma participação direta. Inclusive, quem me acompanha sabe que há 8 anos eu estou totalmente envolvido em política. É como se você, Edilene, tivesse ações da Petrobras e amanhã fosse responsabilizada por algum ato da Petrobras. No dia que eu chegar lá no Congresso, eu acho que eu vou causar constrangimento, porque o que eu vou falar é exatamente isso. A financeira Zema faz uma série de operações, dentre elas o empréstimo consignado, é uma empresa auditada, é uma empresa fiscalizada pelo Banco Central e não tem nada de errado, não tem nada a temer. Então nós estamos tranquilos, é mais uma vez, Edilene, uma perseguição política, já que eles não encontraram nada aqui no meu governo, aqui não tem corrupção, não tem escândalo, estão procurando cabelo em casca de ovo. E não vão encontrar porque não existe. Governador, o senhor elogiou... O senhor elogiou a ação policial no Rio quando, no fim de outubro, teve aquela grande operação policial nos complexos da Penha e do Alemão. Mais de 120 pessoas morreram. O senhor disse que aquela operação deveria ser considerada a mais bem-sucedida. Olhando os números mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente vê que a polícia do seu estado também está entre as que mais matam, assim como a do Rio. Entre 2023 e 2024, as mortes decorrentes de intervenções policiais em Minas Gerais cresceram 45%. Muito se fala em estratégias para combater o crime, inteligência, parceria com outras polícias, com o governo federal. Como é que o senhor avalia esse enfrentamento na sua estratégia? Bom, Márcio, aqui em Minas nós temos sido bem duros com os criminosos. Eu sempre gosto de recordar o episódio de 2021 que ocorreu em Varginha, que talvez até tenha contribuído para aumentar esse número que você está mencionando. 28 criminosos alugaram uma fazenda, tinham lá um arsenal de guerra para poder fazer ações do novo cangaço. A inteligência da Polícia Militar de Minas, da Polícia Rodoviária Federal, detectou essa movimentação, foram lá, foram recebidos a bala e, como resultado, nós tivemos 28 óbitos. E me parece que quando você age dessa maneira, você deixa claro para a bandidagem que no seu estado não é um local muito bom para poder estar atuando. E nós temos aqui inibido invasões de terra, temos, até hoje, Minas pode ter orgulho de ser um estado
em que o crime organizado não controla uma praça, uma rua, um beco, e isso faz com que a vida do mineiro seja muito melhor. E nós vamos continuar agindo assim. Somos sempre um dos estados mais seguros do Brasil e o mineiro tem aprovado esse tipo de condução. O mineiro quer segurança e Minas tem, inclusive, diferente do passado, Márcio, atraído imigrantes. Minas sempre foi um estado que exportava pessoas. Na nossa gestão, por incrível que pareça, tem atraído. Então, isso demonstra que o estado hoje é um lugar bom para morar e nós queremos que o mineiro continue com esse sentimento de segurança. Governador, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta e a Edilene quer fazer essa pergunta. Por favor, Edilene. Governador, vou repetir uma pergunta que eu fiz anteriormente e não deu tempo do senhor responder. Hoje, Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro foram cassados por decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados e havia uma defesa da oposição que pelo menos Ramagem tivesse a sua situação submetida a plenário. Qual é a avaliação do senhor em relação a essa posição da Câmara e ao destino desses dois deputados federais? Edilene, eu sou muito legalista, eu não sei detalhes, nunca fui deputado federal, de qual é o regimento da Câmara. Eu sou favorável que o regimento seja seguido à risca, que ninguém seja nem perseguido, nem privilegiado. Então, acho que se estiver de acordo com o regimento, está de acordo, na minha opinião, com aquilo que é correto. Governador Romeu Zema, muito obrigado pela sua entrevista no nosso CNN Prime Time. Agradeço muito também Edilene Lopes e Caio Junqueira que participaram dessa conversa. Boa noite, governador. Boa noite, tudo de bom.